Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula específica de conhecimentos bancários e agora chegou a hora de nós explicarmos aqui bancos de investimentos, né? Claro, mais uma instituição aqui do Sistema Financeiro Nacional. Essa instituição, ela faz parte aqui do grupo bancos, né, ou seja, do sistema operativo, e o banco de investimento tem características bastante importantes, né? Vamos lá, vou fazer uma pequena introdução da aula de bancos de investimento. Primeira coisa que você deve saber, que os bancos de investimento fazem parte das instituições financeiras não monetárias, ou seja, não podem receber depósito à vista, ou seja, não pode receber, não pode ter conta corrente. Conta corrente é apenas do item de cima, né? E aí, professor, o que mais? Você tem que entender, isso é cobrado muito, você tem que estar estudando. Na verdade, você tem que estudar esse assunto aqui, ó. São 3 aulas importantes, né? Bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, né? São 3 instituições aí muito próximas e cada uma com uma característica. Por exemplo, bancos de investimento, né? Vai financiar capital fixo, capital de giro, né? Principalmente capital fixo, e são formadas por instituições privadas, né? Instituições privadas. Já os bancos de desenvolvimento são formados pelas instituições públicas, né? Aqui visa o quê? Visa fomentar alguma região, algum segmento, alguma orientação estratégica de governo. E as agências de fomento, professor? No início da década de 2000, né? Finalzinho da década de 90, 2000, nós tivemos aí uma caça às bruxas aos bancos estaduais, né? E principalmente aos bancos de desenvolvimento. Então, muitos bancos de desenvolvimento estaduais foram lamentavelmente extintos, né? E aí, professor, lá tinha um estado, tinha um banco de desenvolvimento lá. E aí, prof, aí aconteceu o seguinte, né? O cara pegou, né? O cara pegou lá e fez o seguinte, a gente pegou, e o que aconteceu? Extinguiu esse banco, acabou o banco, né? Para ocupar esse espaço, né? Para ocupar esse espaço, os estados criaram aí agências de fomento, né? É claro, com uma atuação aí bem menor que um banco de desenvolvimento, né? Então, temos para vocês essas 3 instituições, né? Professor, eu gosto de exemplos, né? Quantos bancos de investimento nós temos hoje no Brasil, né? Olha aqui, nós temos hoje 13 bancos de investimentos constituídos, segundo fonte lá do Banco Central, né? Ó, Banco Alfa Investimentos, Banco Credit Suisse, né? Banco Mercantil de Investimentos, Porto Real, Banif, BB, Banco de Investimentos, BBVA, né? Muito especializado na securitização de dívidas, lançamento de títulos na Bolsa de Valores, né? Ou seja, temos 13 bancos de investimentos aí. E aí, professor, vamos seguir o padrão, né? Padrão, Banco Central, claro, o que o Banco Central diz de bancos de investimento, né? Tem esse texto aqui que normalmente eu leio para vocês, mas não vou ler esse texto, por quê? Eu vou direto nessa resolução do Conselho Monetário Nacional 2624, né? A resolução 2624 de 1999, ele vai consolidar as normas de constituição e o funcionamento dos bancos de investimento. E pode ter certeza absoluta, tá, que se você assistir essa nossa videoaula, não só com essa videoaula, com outras videoaulas, não são aulas assim superficiais, eu pego cada assunto. E cada assunto eu tento explorar o máximo possível de conteúdo, de pegadinhas, de exercícios, tudo isso para você ficar mais do que competitivo, muito competitivo, hiper competitivo no dia da prova. Vamos para a resolução aqui, né? Artigo 1º. Estabelecer que os bancos de investimento, instituições financeiras privadas, né? E aí, prof, em aulas anteriores, tá, eu não lembro qual foi a aula especificamente, nós fizemos um exercício e nesse exercício o único erro estava o seguinte: bancos de investimento, tá, natureza pública e privada. Está errado, gente. Bancos de investimentos, natureza privada. Isso cai em provas. Especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, parou. Especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, principalmente as atividades de IPO,
né? Como assim, professor? Minha empresa, tá? O LAC Concursos, né? Ou quem me dera, né? Um dia chegar nisso aí. É uma empresa Eireli, depois vou para a limitada, da limitada eu quero abrir o capital na Bolsa de Valores, né? É uma SA, né? Então, essa transição aí, o banco de investimento sabe fazer muito bem, tá? Então, ele faz esse tipo de subscrição de ações, né? Outra coisa, eu já estou uma empresa, já está lá, eu quero emitir umas debêntures para capitalizar recursos para investimento específico. Então, quer dizer, são operações especializadas aí de caráter temporário, tá certo? Quem faz esse cara aí? Bancos de investimento aí são uma ótima opção que nós temos no mercado, né? De financiamento de atividade produtiva para suprimento de capital fixo e capital de giro, muito importante, então banco de investimentos, ou capital fixo e capital de giro, de administração de recursos de terceiros, tá? Carteiras aí de clientes de terceiros, né? Devem ser constituídas sob formas de sociedade anônima, né? Parágrafo único. Na denominação das instituições financeiras que se refere a esta resolução, deve constar a expressão banco de investimento. Ok? Nós vimos aí o exemplo, todos têm banco de investimento. Professor, eu estou numa dúvida desse cara, capital fixo versus capital de giro. Vem cá, vou explicar para vocês, isso aqui é muito importante. Capital fixo, cara. Capital fixo é aquele que você vai fazer algum tipo de investimento, né? Investimento permanente, imóveis, comprei um terreno, comprei uma sede, um apartamento, enfim, um escritório, maquinário, tá? Equipamentos, ou seja, é o capital fixo. Já o capital de giro é aquele que vai girar. É a compra e venda de insumos que não vai ficar na empresa, né? Recursos financeiros necessários para o funcionamento cotidiano da empresa, contas a pagar, salários, encargos a pagar, ou seja, fornecedores a pagar, ou seja, é o capital de giro, aquele dinheiro que a empresa tem para movimentar, né? Aqui vai aquela expressão, dinheiro faz dinheiro, né? Parágrafo 2º. Os bancos de investimento é facultado, além da realização das atividades inerentes à consecução de seus objetivos, o quê? Então, vamos lá. Objetivo, capital de giro, tá? Capital fixo, subscrição, especializado em ações temporárias, não é isso? Está lá, né? Além disso, o que mais ele pode fazer? Primeiro, olha só, carta de atribuições do banco de investimento. Praticar operações de compra e venda por conta própria ou de terceiros, administração de carteira de terceiros, né? De metais preciosos no mercado físico e de quaisquer títulos e valores mobiliários nos mercados financeiros e de capitais, né? Então está aí para você, tá? Ele pode estar aí efetuando aí por conta própria ou administrando conta de terceiros, recurso de terceiros, né? Metais preciosos, ouro, por exemplo, né? Tanto no mercado fixo ou qualquer outro tipo de valor mobiliário, né? Está aí para vocês, bacana, né? 2. Operar em bolsas de mercadoria de futuros, bem como de mercado de balcão organizados por conta própria ou de terceiros, né? Concorrem aqui diretamente com as famosas aí, corretoras e distribuidoras, né? Operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de capital de giro, né? Todas as modalidades de concessão de crédito, né? Ótimo, né? Participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de títulos de valores mobiliários. Operar em câmbio mediante autorização específica do Banco Central do Brasil. Coordenar processos de reorganização e reestruturação de sociedades e conglomerados financeiros ou não, mediante prestação de serviços de consultoria, participação societária e ou concessão de financiamentos ou empréstimos, né? Realizar outras operações autorizadas pelo Banco Central do Brasil, né? Ou seja, nós temos aí uma amplitude muito grande, né? Os bancos de investimento podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de, ou seja, né? O que ele está colocando aqui? Quais são as formas de captação para a intermediação do banco de investimento, né? Olha só, nós sabemos que os bancos de investimento não podem fazer depósito à vista, somente depósito a prazo. Outra informação, os bancos de investimento aí caracterizam aí para suprimento de financiamento que de médio a longo prazo, tá? Essas são as principais, cara, não é um banco comercial de varejo que é de curto prazo. Então o quê? Depósito a prazo, com ou sem recibo de certificado, né?
com ou sem emissão de certificado. O que é isso? Ele pode emitir o CDB? Pode, porque ele é banco, né? Ou ele pode fazer um recibo, né, de depósito bancário, né, RDB, né? Tá? Um recibo de depósito bancário, um CDB ou um RDB. Tá? São o quê? Os dois grandes instrumentos aí de quê? De captação, de intermediação financeira, né? Recursos oriundos do exterior, inclusive por meio de repasses interbancários, né? Olha aí, nós vimos aí na lista aí nós vimos aqui na lista, né, dos bancos de investimento, nós temos aí muitos, né, bancos aí de investimentos aí de exteriores, né, que aqui são algumas filiais, né? Repasse de recursos oficiais, você pode receber recurso público para fomentar aí algum tipo de mercado, depósito interfinanceiros, né? E, finalmente, nós temos aí outras formas de captação autorizadas pelo Banco Central. Em concurso, vai cobrar esse item 1, depósito a prazo com ou sem emissão. Vamos lá, artigo 3º da resolução. Vamos lá. Os bancos de investimento podem manter contas sem juros e não movimentáveis por cheque, relativas aos recursos de terceiro, né? Anota aí. Isso aí é a famosa conta investimento. Tá? Então, você tem a sua conta corrente. Né? Você tem a sua conta corrente. Se não tem, com certeza, você vai ter aí um dia que você vai passar no concurso. Né? Depósito à vista. Tem a conta investimento. Então, essa conta investimento é a conta utilizada, né? Eu já tive aplicações no mercado, então eu transferia o dinheiro da minha conta corrente para a minha conta investimento, tá certo? É uma conta específica para essa finalidade, né? Tá certo? Para você administrar. Não é movimentado por cheque. O cheque você não tem como ir lá no caixa eletrônico e sacar, né? Não é isso, né? E sem juros. Então, você tem aí as contas de investimentos. Para quê? Recebidos para aplicação em títulos de valores mobiliários e outros ativos financeiros e ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais referentes à movimentação dessas aplicações, né? 2. Vinculados à execução às suas operações ativas ou relacionadas com a prestação de serviços, ou seja, para o pagamento das taxas, são tudo descontado aqui na sua conta. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018, nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.